meus irmãos. Hoje estamos aqui para fazer a nossa reunião de oração e para começar nós estaremos fazendo uma oração de gratidão ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram em nossas vidas. Te agradecemos porque tu és um Deus grandioso que tem cuidado de nós, da tua igreja, e tem demonstrado o teu amor dia após dia sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por tão grande salvação que o Senhor nos deu por meio do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Neste momento, respondendo a este belo texto, eu os convido para cantarmos o hino 52. Saudai o nome de Jesus, a
depois de termos louvado ao nosso Deus com esse tão belo hino, eu os convido para que nós façamos algumas orações pelo país, pelos governantes, pelos enfermos da nossa igreja, e que neste momento você aí no seu lar, juntamente com seus familiares, possam estar fazendo estas orações. Muito bem, meus irmãos, agora estarei fazendo mais uma oração de agradecimento e também intercedendo pelo estudo desta noite. Santo e eterno Deus, mais uma vez nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça dispensada sobre as nossas vidas, em especial pela vida do reverendo Valmir, ao qual trará a tua mensagem nesta hora para as nossas vidas, ó Senhor. Que o Senhor esteja iluminando o teu servo e que esta palavra venha nos edificar nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite. Nós vamos aqui para o nosso estudo já. E eu quero compartilhar com vocês hoje aqui sobre esse tema, Paixão de Cristo e a nossa adoção como filhos de Deus. O que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite? Primeiro, lembrando aqui a questão de criaturas e filhos. Eu digo no primeiro ponto aqui que todos são criados por Deus, e isso é um fato, mas nem todos são filhos de Deus. Digo também que é imprescindível sermos criatura ou ser criatura de Deus, porque todos os que existem foram criados por Deus, portanto não existe outra realidade fora desta, mas mais importante ainda é ser filho de Deus. E por que somos filhos de Deus? Bom, por causa da vida e da obra de Jesus Cristo. Ninguém se torna filho de Deus sem ser por meio do mérito, da obra, do sacrifício de Jesus Cristo. Uma definição aqui sobre a adoção, o breve catecismo nos diz que a adoção é um ato gratuito da graça de Deus, pelo qual somos recebidos entre o número dos filhos de Deus, com direito a todos os privilégios. E que privilégios nós temos, meus irmãos, pelo fato de sermos adotados por Deus. Nós vamos também falar um pouquinho sobre isso. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 1, diz que é Deus quem nos adota como filhos quando nos justifica em Cristo Jesus. Então, diz o versículo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, afirma aí o apóstolo João. Então ele está chamando a nossa atenção. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso é de se admirar mesmo, porque João está falando aqui de pecadores, mas pecadores agora que foram tornados, que foram feitos filhos de Deus. Isto é admirável, de fato, mas ele afirma, de fato somos filhos de Deus. É isso que nos proporciona então a adoção. Deus nos chama para sermos os seus filhos. E essa é a base da nossa adoção. O decreto eterno de Deus. Deus, na eternidade, decretou, João capítulo 1, versículos de 4 a 6, mostra essa realidade, que nós fôssemos filhos dele, porque diz lá o apóstolo Paulo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes de serem criadas todas as coisas. Nos predestinou para ele, e aí ele diz, para a adoção de filhos, segundo, veja, o beneplácito, essa palavra significa segundo a sua boa vontade. Deus quis assim. Então a base da nossa adoção é o decreto eterno de Deus. Foi Deus ter desejado nos escolher
para sermos os seus filhos, e nós não temos nenhum mérito nisso, é graça de Deus, como traz lá a definição que eu já mostrei para vocês do breve catecismo. É um ato da livre graça de Deus em ter feito de nós pecadores, agora filhos de Deus, com direito a todos os privilégios que isso nos proporciona. Mas nós devemos lembrar que essa adoção nos é dada por meio de Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo. O versículo 6 de Efésios 1 ainda diz que Deus nos concede gratuitamente no amado, né? Ele nos concede a salvação para a glória do louvor da sua graça, né? Ou o louvor da glória da sua graça, como diz aí o versículo 6, que Ele nos concedeu gratuitamente, mas em Cristo, no amado. E ainda Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 6, vai dizer que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e aqui o detalhe, nascido debaixo, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei também, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. As palavras nascido sob a lei significa que ele nasceu com a obrigação de guardar a lei, de obedecer à lei. Isso aqui aponta então para uma obediência ativa de Cristo, para que fôssemos nós legalmente adotados por Deus, recebendo todos os direitos dessa filiação. E por que somos adotados por Deus? Somos também herdeiros dele, com direito a todos os privilégios e benefícios dessa filiação. O fato agora de nós sermos filhos de Deus, nós temos o privilégio a ter acesso a todos os benefícios que essa adoção nos proporciona. Então ela ocorre sim, mas ela ocorre em Cristo Jesus. A obediência de Jesus à lei agora é ligada à nossa adoção. O versículo 5 vai dizer: a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Assim, ou dessa forma, quando nós cremos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. É preciso então alguém crer em Jesus. O pecador passa a crer em Jesus para que ele tenha esse privilégio de se tornar filho de Deus, de acordo com o plano da salvação de Deus. A nossa riqueza em Cristo, pela adoção, ela é inimaginável, meus irmãos, porque nós, Paulo vai dizer mais adiante, que nós somos herdeiros com Cristo. Cristo é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 11 a 13, vai dizer que ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas aí diz o versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade, e nem da vontade do homem, mas de Deus, da vontade de Deus. Então, veja que a adoção, ela é, sim, está fundamentada no decreto de Deus, na vontade de Deus. Ela ocorre em Cristo Jesus, ou seja, por meio de Cristo Jesus, e é por isso que agora João está dizendo que os que nascem, os que se tornam filhos de Deus, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E agora o Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo na adoção? Ele aplica essa adoção na vida daqueles que Deus adotou como seus filhos. Romanos capítulo 8 vai dizer o seguinte, nos versos 14 a 16: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Olha que coisa bonita. Você que crê em Jesus, você que se tornou filho de Deus, foi tornado, filho de Deus, porque não é uma ação nossa, é uma ação de Deus.
Veja que ele diz que nós recebemos o Espírito de Deus, que ele chama aqui de Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Isso gera segurança para nós, porque o fato de nós termos essa confiança e podermos dizer que nós somos filhos de Deus, isso não é resultado, meus irmãos, de um esforço mental nosso, ou de uma mente criativa. Isso é resultado do testemunho que o Espírito de Deus que habita em nós confirma, testifica ao nosso espírito de que de fato nós somos filhos de Deus. Isso nos dá paz, nos dá segurança nesta certeza. O capítulo 8 ainda, prosseguindo, versículos 15 a 17, Paulo vai descrever que todos que estamos, ele se envolve também, todos os que estamos em Cristo, recebemos este Espírito, através de quem nos regozijamos em chamar Deus de nosso Pai. O mesmo Espírito continuamente testifica, dá testemunho ao nosso Espírito que realmente nós somos filhos de Deus. Gálatas 4:6 diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, diz Paulo, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Quanto a essa herança, Paulo vai dizer no versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Jesus foi designado herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, 2. O que é herança de Cristo por direito, então, se torna nosso pela graça, a graça de Deus. Significa participar da sua glória, de toda a glória de Cristo. Isso numa dimensão escatológica, Romanos 8, 23, nós lemos que nós temos as primícias do Espírito. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo vai dizer que a nossa filiação não é só algo que temos agora, mas também algo que ainda não possuímos. Ou seja, a nossa salvação nós já temos pela fé. Nós confiamos que Deus já nos salvou, mas nós ainda não tomamos posse plenamente dessa salvação. Nós já temos a certeza de que Deus já nos adotou como seus filhos, mas nós ainda não tomamos posse de toda a glória que está garantida e reservada para aqueles a quem Deus tornou seus filhos. Ainda que já sejamos filhos de Deus, ansiosamente, por outro lado, esperamos a redenção total dos nossos corpos, a promessa da ressurreição final, da nossa glorificação. Todas essas glórias estão prometidas para aqueles que são filhos, para aqueles que foram adotados. Não possuímos ainda, não tomamos posse ainda, mas nós já temos as promessas. Nós aguardamos o cumprimento dessas promessas, de todo o resultado do pecado, de todas as limitações sobre as quais gememos, antecipando o tempo, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nós hoje sofremos, nós hoje somos limitados, nós hoje somos tentados, mas haverá um dia, chegará o dia em que nós seremos livres de todas essas questões, de toda esta realidade, e nós seremos semelhantes ao nosso próprio Salvador, ao Filho de Deus. Isto faz parte da herança que Deus promete para nós, a esperança da vida eterna. Então, na dimensão escatológica, o que é a dimensão escatológica? Essas coisas que ainda vão se cumprir lá no futuro, já estão garantidas, já estão prometidas, e nós aguardamos por elas ansiosamente. Aguardamos o cumprimento da vida eterna,
o dia em que adentraremos os portões do paraíso ou do novo céu, da nova terra, conforme Tito 3,7, o reino de Cristo, conforme Efésios 5,5, plenamente instaurado neste mundo e completo, uma herança incorruptível, sem mácula, é assim que descreve Pedro a nossa herança, uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, vocês, nós que cremos em Jesus Cristo e que fomos adotados por Deus e, portanto, somos filhos de Deus neste mundo. Os benefícios derivados dessa nossa adoção, nós temos agora o direito de nos aproximar com confiança do trono da graça. Como filhos de Deus, nós nos dirigimos ao Pai em nossas orações, através da palavra, através da comunhão com os irmãos, buscando, adorando ao Senhor, nós nos dirigimos com confiança e na certeza de que Ele nos atende, que Ele nos recebe como seus filhos. Nós usufruímos da bênção da sua proteção e do seu cuidado paternal. Deus nos protege, Deus nos guarda de maneira maravilhosa. Eu gosto muito do texto lá de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que traz esta realidade e que me traz consolo e conforto para a minha vida aqui neste mundo também. Se você quiser conferir, 1 Pedro capítulo 5, nós devemos lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós o tempo todo. O apóstolo Pedro relembra para nós este ensinamento, esta realidade que nos alegra o coração. As adversidades pelas quais temos que passar não são punições por nossos pecados, mas sim disciplinas paternais. Quando nós erramos, quando nós pecamos, Deus não está ali como aquele ser grandioso, soberano, furioso, nos punindo, mas Ele nos disciplina como um bom pai disciplina o seu filho. Meus irmãos, isto é um privilégio imensurável. Outra coisa, nós somos selados pelo Espírito Santo e assim nós somos guiados pelo poder de Deus. O Espírito Santo habita no seu coração, habita na sua vida, dirige os seus passos, dirige a sua mente, dirige o seu coração, vai aperfeiçoando você de acordo com o ensinamento da palavra do Senhor. Então, são benefícios, todos esses são benefícios derivados dessa adoção maravilhosa que Deus nos dá. Então, eu estou falando para vocês aqui nesta noite que nós somos escolhidos por Deus, pecadores miseráveis como somos, ainda somos pecadores. Antes nós fugíamos da presença de Deus, mas Ele quis nos alcançar com o seu amor. Ele enviou o seu Filho Jesus para que isso se tornasse uma realidade, fosse possível. Ele, de inimigos como nós éramos, Ele nos transformou em seus filhos, filhos amados. Ele nos ama profundamente, Ele cuida de nós, Ele guarda nossas vidas, Ele nos promete todos esses benefícios. Nós aguardamos o cumprimento de promessas maravilhosas. Ele nos guia nesse tempo aqui, nessa vida aqui, com o seu Espírito Santo. Ele nos guarda, nos protege. É só você olhar a realidade hoje que nós estamos vivendo, desse isolamento social. Nós estamos impedidos de congregarmos na igreja, impedidos de praticarmos a nossa comunhão uns com os outros, crescermos no amor de Cristo uns com os outros, mas tenha certeza que mesmo nesta realidade, neste contexto, Ele está cuidando de nós como seus filhos, como sua igreja. Não nos desamparará jamais, porque Ele nos ama. E a maior prova disso foi o fato de Ele ter enviado o seu Filho para morrer na cruz por nós, pecadores. O grande amor, como Ele revela através das palavras de João, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, o grande amor com o qual Deus nos amou. Meu irmão, minha irmã, que me ouve e me vê neste momento, que você possa consolar o seu coração, possa descansar
a sua mente e possa repousar a sua fé nesses ensinamentos, nessas promessas e nessas verdades que provêm da palavra do nosso Deus. Ele te adotou como seu filho, como sua filha. E isso foi possível por causa de Jesus Cristo, que veio morrer na cruz por nós e nos tornou herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. O nosso tesouro não está aqui neste mundo. O nosso tesouro é eterno. O nosso tesouro é celestial. E nisso nós descansamos e almejamos, desejamos ardentemente que Ele volte logo para nos buscar e juntos podermos viver na sua presença e amá-lo e adorá-lo por toda a eternidade. Que Deus esteja consolando o seu coração, confortando a sua vida, aumentando a sua fé cada dia mais, porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus. Que Ele nos abençoe. Eu quero orar ainda pelos irmãos, pela igreja do Senhor neste momento. Feche seus olhos, oremos ao Senhor nesta hora. Santíssimo Deus, Pai eterno, Pai celestial, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor quis ser o nosso Pai, aquele que nos instrui, aquele que nos corrige, aquele que nos ama, aquele que dirige as nossas vidas, aquele que nos conforta, nos consola em meio às dificuldades. O Pai celestial que é amoroso, que é confiável, o Deus que não é homem, o Deus que não volta atrás nas suas promessas, o Deus que não muda, o Deus que gera em nosso coração, em nosso pensamento, toda a segurança, toda a alegria, toda a paz que nós precisamos. Ó Pai nosso que estás nos céus, que o Senhor conforte e console a tua igreja neste momento. Que o Senhor, ó Deus, vai ao encontro dos teus filhos e filhas que estão nos seus lares, as nossas irmãs e irmãos, que o Senhor esteja animando a cada um deles, que o Senhor esteja confortando, que o Senhor esteja aumentando a fé de cada um, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo a mente, o entendimento, quando ouvem a Tua Palavra, quando leem a Tua Palavra, que o Espírito Santo esteja instruindo, dando crescimento, ó Deus, do conhecimento da Tua Palavra, para que todos nós possamos continuar nesse período de isolamento, crescendo na fé, crescendo no conhecimento do Senhor. Ó Pai bendito, Pai celestial, continue cuidando das nossas vidas, continue dirigindo a nossa mente, o nosso coração e nos ajudando a sermos cada vez mais obedientes ao Senhor, assim como foi o Teu Filho Jesus Cristo. Fortalece e anima a Tua igreja, sustenta e continue, ó Deus, dando o crescimento que nós precisamos, o crescimento já determinado pelo Senhor para a Tua igreja aqui nesta terra e neste mundo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meu amado irmão, minha irmã, que Deus esteja com todos vocês, consolando, animando e que, de acordo com o seu plano, muito em breve possamos nos encontrar novamente. Que Deus abençoe assim ricamente a todos vocês. Um forte abraço a todos.